Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre núcleo e mitose, né? E primeiramente núcleo, que a gente precisa saber algumas funções, características principais do núcleo, para a gente saber como que a célula se divide, ou seja, como que ela faz mitose. Bom, dentro do núcleo nós temos o nucleolo, que é onde vai fazer, vamos fazer assim, vai criar, vai sintetizar o ribossomo e mandar para o exterior do núcleo, mandar para fora. Por isso que temos também poros nucleares, ok? Vou colocar aqui poros, certo? Que vai fazer com que ele mande, ou não é tão grande assim, né, gente? Mas só para vocês conseguirem visualizar aí. Fazer com que ele mande ribossomos, proteínas, enfim, tudo que ele quiser mandar para fora ou também para dentro. Tem carioteca ou envelope nuclear, que vai envolver o núcleo, né? Que vai proteger o núcleo e fazer divisão do núcleo e do resto da célula. Cromatina, que eu já vou explicar ali. Nucleoplasma, que é como se fosse o citoplasma do núcleo, certo? Como é uma aguinha, um gelzinho que fica lá, basicamente, para ficar segurando todas essas coisas que estão lá dentro. DNA. DNA é dupla hélice e tudo mais, que tem nossas características fisiológicas, tem nossos genótipos, nossos genes e essa a sua característica, né? A sua estrutura, forma estrutural, vamos dizer assim. Cromatina, que é o emaranhado, vamos dizer assim, de DNA ou não, ela pode ser uma linha, ou com emaranhados de DNA, que é seja uma emaranhadinha assim, que está enrolado em histona ou proteína. E dentro da cromatina nós temos duas divisões, a eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina é DNA não enrolado em histona, ou seja, é só uma linhazinha. Já a heterocromatina é o DNA enroladinho em proteína, em histona, enfim. É o DNA enroladinho. Então, tem essa divisão. Aí nós vamos para o cromossomo simples, tá? Mas o que tem a ver? DNA, cromatina, cromossomo simples e cromossomo duplicado. São basicamente a mesma coisa. DNA, se ele vai ser enrolado ou não, formando a cromatina. Então, se você ampliar essa imagem aqui, ó, se a gente ampliar, vai chegar nessa estrutura. Agora, se a gente ampliar a imagem do cromossomo simples, ampliar, vai chegar nessa estrutura. Se a gente ampliar mais, bem mais, vai chegar nessa estrutura aqui. No cromossomo duplicado, se a gente ampliar milhões de vezes, vai chegar aqui. Ou aqui, porque isso aqui é só uma perninha dele ou não. Vai chegar aqui. Se a gente ampliar mais milhões de vezes, vai chegar aqui. Tá bom? Então, basicamente isso. Esse cromossomo simples e duplicado é o emaranhado de cromatina, que, consecutivamente, é o emaranhado de DNA. É basicamente isso. Tem o retículo endoplasmático também, que está grudadinho aqui no núcleo. Vou mostrar para vocês umas duas imagens, para vocês verem. Aqui, nessa imagem aqui, nós temos o núcleo, certo? Que aqui tem o envelope nuclear, aqui tem a eucromatina, aqui tem a heterocromatina, aqui tem poros, núcleo, retículo endoplasmático e só, tá? Então, basicamente é isso. E nós temos também o nucleolo, que eu falei que ele coloca o DNA, coloca o ribossomo para fora, ele sintetiza o ribossomo. Tá vendo? O nucleolo, aí tem unidade menor, unidade maior, manda para fora e forma o ribossomo. Ok? Basicamente isso. Eu vou parar aqui rapidinho para a gente voltar com mitose. Eu vou escrever outra lousa. Bom, antes da gente falar de mitose, a gente precisa falar um pouco mais do ciclo celular, né? Basicamente a intérfase. Também a gente pode dizer a fase G0, né? Deixa eu colocar aqui. Tá? G0. Basicamente, ela é dividida em três fases, né? Fase G1,
fase S e fase G2, né? Vou arrumar aqui que eu dei uma erradinha aqui. Beleza. Fase G1, fase S, fase G2. Na fase, ou período, tá, gente? Pode ser chamado de período G1, período S, enfim. Na fase G1, tem uma intensa síntese de RNA proteínas, tá? Ela vai basicamente... Obrigado, cara do ovo. Vou continuar. Ela tá basicamente avisando que ela vai entrar em divisão, né? Então ela tá falando, ó, entrar em divisão. Fase 1, ela é bem rapidinha, tá? Ela é bem tranquila. Tem um exemplo também aqui, ó, que é o epitélio do intestino delgado. O que reveste o intestino delgado, né? Lá ele vai se renovando a cada 72 horas. É um exemplo da fase G1. Aí nós temos o período ou fase S, que é quando a célula duplica o seu material genético, ou seja, o DNA, ó, o DNA que é assim, ó, vamos dizer assim, é uma única camada de cromossomos, ó, ele vai duplicar, ou seja, vai vir aqui e vai duplicar, com o centrômero aqui. Então vai ficar duplicado, basicamente, tá? E no período G2 vai acontecer a produção de muitas moléculas de ATP, certo? Por quê? Porque para você dividir você precisa de energia. E para você ter energia você precisa de moléculas de ATP, certo? Que vai ter bastante que vai ser produzido na fase G2. Ai, minha folhinha caiu. Beleza. E também a fase G2 vai continuar tendo síntese de RNA e de proteínas, que foi iniciada na fase G1. Ok? Na fase G2, ela vai verificar a duplicação do DNA, que foi feita na fase S, tá? Na fase S, duplicação do DNA, na fase G2, ela vai verificar. Na fase S ela duplicou, então tem, sei lá, ATGC. Então ela vai, de repente, quando era para colocar T, colocou C. Então na fase G2 ela vai verificar se a fase S fez tudo certinho. Na fase 2 é isso aí. Se não tiver erro, ela faz mitose. Se o erro for reparável, ela vai e repara. Agora, se não for reparável, ela joga fora, ela descarta essas fases, essa célula. Aí a gente entra em mitose em si, que é o que basicamente? Ó, acho que eu vou ter que parar o vídeo, apagar e fazer de novo. Pera aí, só um minuto. Na mitose, deixa eu só ver se está focando. Pera aí. Bom, acho que tá. Se não tiver também, vai ficar. Na mitose, nós temos 4 fases, que pode ser 5 na verdade. Tem alguns livros que separam prófase e como que é? Prófase e prometáfase, que basicamente é igual a prófase. Então a maioria dos livros não separa isso daí não. Então eu também não vou separar não. Mas é bom você saber, se caso alguma questão fala prometáfase, você sabe que é basicamente igual a prófase. Na prófase, o que acontece? Acontece a desorganização do núcleo, o desaparecimento do núcleo. Por quê? Porque o envelope nuclear, ou melhor, a cromatina carioteca, vamos dizer assim, né? Envelope nuclear ou carioteca, mesma coisa, ela vai desaparecer. Então, a membrana nuclear vai desaparecer, deixando o núcleo misturado junto com toda a célula. Então, acontece desaparecimento, desorganização do núcleo,
condensação da cromatina, lembra que a cromatina, cadê meu pincel? Lembra que a cromatina era assim? Certo? E tinha umas proteínas lá dentro. Lembra? Então, ela vai condensar. Então, ela vai condensar até formar um cromossomo. Mas ela está condensando ainda, então relaxa aí. E também tem que os centríolos, sabe os centríolos, a organela centríolo, ela produz fibras. Essas fibras vão fazer o quê? Imagina que uma coisa vai se dividir. Ó, pincel, a tampa. Ele vai se dividir, vai abrir os dois. O que fez ele abrir? Não foi meus braços, meus dedos, minha mão, enfim. Não foi isso. Eu não precisei puxar ele. Então, o que vai acontecer na célula? Ela vai precisar se dividir. Mas quando ela for se dividir, ela vai precisar que alguém puxe ela. Então, vai ser as fibras. Essas fibras vai ser o que vai puxar a célula. Ok? E é o que os centríolos vai fazer. Aí nós temos, deixa eu ver aqui, que eu tenho o meu resumo tem um livro, né? Vamos lá. Na prófase, vai acontecer, filamentos de cromatina aparecem duplicados, certo? Então, a cromatina vai aparecer duplicada, formando as cromátides dos cromossomos. Ó, ela não... só um minuto. Deixa eu pegar o pincel aqui. Não, vou pegar o vermelho mesmo. Não, vou pegar esse verde. Então a cromatina não vai se condensar, ela vai formar uma cromátide de cromossomo, tá? Formou. Só que daí, o que vai acontecer na prófase? Ela vai duplicar esse cromossomo. Então, ó, cromossomo vai ser duplicado. Pronto. Deixa eu colocar uma bolinha aqui no meio para falar que é um cromossomo que tem centrômero, né? Vamos lá. Então, o cromossomo vai ser duplicado. Isso aqui é a cromátide irmã. Cromátide irmã, vamos dizer assim. Ela é chamada, né? Conhecida. Cromátide irmã. Isso daqui, ok? Aí, vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Formando as cromátides dos cromossomos, beleza. A espiralização da cromatina, certo? A cromatina vai se espiralizar, já foi explicado, formando cromossomos, beleza. A carioteca começa a se fragmentar, que nem a carioteca é o envelope nuclear, membrana nuclear, vai começar a se desfazer, já foi falado. Nucleolo vai se desfazendo, fornecendo novos ribossomos, certo? Certo, ok. Formados novos ribossomos que vão formar para duplicar todas as proteínas para as células filhas. Então, ó, o nucleolo vai se desfazer, fornecendo material para o citoplasma, onde novos ribossomos, certo? Porque o nucleolo é onde sintetiza ribossomos, formando novos ribossomos que vão sendo formados para duplicar todas as proteínas para as células filhas, certo? Porque os ribossomos é uma síntese de proteínas. Então, ele vai ser duplicados para formar mais proteínas e mais para as células filhas, que é a célula mãe, que vai entrar em mitose e vai resultar em duas células filhas. Célula mãe, que vai entrar em mitose e vai formar duas células filhas, ok? Que são exatamente iguais, por isso que ele vai duplicar, por isso que vai desfazer a membrana, por isso que o nucleolo, que é a síntese de ribossomos, ele vai se desfazer também, né? Desfazer não, ele vai duplicar, vamos dizer assim,
formando mais ribossomos para formar mais proteínas, para que assim as duas sejam a mesma quantidade. Então vai duplicar tudo. Centríolos já duplicados, tá? Migram para o polo da célula, ou seja, para o centro da célula. Os cromossomos iniciam a migração para o equador celular, auxiliados pelos filamentos do citoesqueleto. O citoesqueleto foi falado aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Citoesqueleto forma movimentos da célula, desloca organelas. Aí tem a divisão de microfilamentos, que é contração e distensão celular e movimento da célula. E tem os microtúbulos, que é a origem dos centríolos. Origem dos centríolos e o suporte estrutural para o formato celular. Então tem essa divisãozinha aí. É legal recordar. É basicamente isso. Então, resumindo, na prófase vai acontecer a condensação da cromatina, formando cromossomos. Os cromossomos vão se duplicar, a membrana nuclear vai se desfazer, o centrômero, meu Jesus Cristo, centrômero, não é centrômero não, é centrosomo, deixa eu ver. Caramba, tá difícil, hein? Ó, vamos lá. Núcleo. Então, vamos lá, a membrana vai se desfazer, fazendo com que o nucleolo cresça e forme ribossomos. Mais ribossomos ainda. O nucleolo vai se duplicar, formando mais ribossomos. Para quê? Para ter mais proteína, para ter mais proteínas para a célula, para que ela se divida e essas duas células filhas tenham a mesma quantidade de proteínas da célula mãe. Na metáfase, vai acontecer a centralização, alinhamento dos cromossomos no equador da célula. Então, os cromossomos que estão duplicados, certo? Os cromossomos normal, né? Que as cromátides irmãs estão duplicadas, na verdade, eles vão se alinhar na célula, no centro da célula, ó. Cromossomo vai se alinhar no equador da célula. Que isso aqui chama placa equatorial. Isso mesmo? Placa equatorial. Beleza. Essa migração dos cromossomos para o equador da célula. Com um grau máximo de condensação com duas cromátides. Lembra que eu falei para você que isso aqui chama cromátide? Cromátide de irmã, sei lá. Tanto faz, na verdade, né? Então, a condensação disso foi para isso que está migrado nos poros da célula. Então, a condensação máxima, ela está máximo apertadinha possível, tá? Filamento do fuso vão se ligar aos centrômeros dos cromossomos para iniciar sua separação. Gente, lembra que eu falei para vocês que para separar esse pincel precisa de alguma coisa? Minha mão, por exemplo, meus dedos, enfim. Precisa separar, não precisa? A célula é a mesma coisa, precisa separar. Então ela precisa de filamentos. Aqui, nós já sabemos que isso é uma placa equatorial, nós já sabemos que tem a célula mãe que vai dar origem a duas células filhas. Agora eu vou escrever aqui de novo. Ó, aqui é a célula, aqui os cromossomos. Cromossomo feio, né, gente? Vou fazer um bonitinho, peraí.
Bom, nenhum saiu bonitinho, mas tudo bem. Vamos lá. Vou apagar esse meio aqui para me fazer um centro-sono. Beleza, galera. Centro-sono. Vou fazer de preto aqui para destacar, ok? Pronto. Então, de novo, para separar o pincel, eu preciso de alguma coisa que puxe ele. Para separar a célula, eu preciso de alguma coisa que puxe a célula. Então, é os filamentos que vão estar ligados aos centrômeros, centrossomos dos cromossomos. Então, vai ficar assim: a placa equatorial com os filamentos grudados nos centrossomos dos cromossomos, ok? E vamos iniciar, vou começar a puxar. Mas calma aí que ele não vai se dividir ainda, ele vai começar a puxar, vai começar a sua separação. Já na anáfase, vai acontecer o quê? A divisão dos centrômeros separando as cromátides irmãs. Então, aqui é na metáfase. Já na anáfase, vai acontecer. Lá vai eu desenhar tudo de novo. Vou fazer 2. Desse já entende, né? Beleza. Bom, elas estão assim e tem os microfilamentos. Tem os filamentos puxando eles. Na anáfase vai acontecer o quê? Vai acontecer que os centrômeros vão se dividir, ó. Vão se dividir separando-as e vai puxar para os poros, para o equador, para os polos da célula. Então, as cromátides que estão juntas, que vão separar, vai ser puxadas para os polos da célula, ficando assim, ó. A gente desenha metade do centrosomo aqui, ó. Metade dele. Ok? E... beleza. Então você sabe que na metáfase ele vai começar a se iniciar e na anáfase vai fazer a divisão do centrossomo. Ok? O que mais vai acontecer na anáfase? Vai ser puxados pelas fibras do fuso, ok, a gente já sabe. O número de cromossomos na anáfase fica duplicado ainda. Então os cromossomos estão duplicados normalmente. Como assim estão duplicados? Na mesma célula tem duas cromátides, certo? Então os cromossomos ainda estão duplicados, vamos dizer assim. O número de cromossomos na anáfase fica duplicado. A célula 2N passa para 4N para depois se dividir e volta para 2N na telófase. Ou seja, aqui você tem, vamos supor que geralmente você tem 2 cromossomos. 2 numa célula. Basicamente é assim, não é só isso, né? Mas tudo bem. Vamos supor que tem 2 cromossomos. Só que daí vai acontecer o que? A duplicação das cromátides, formando um cromossomo e tudo mais. E vai ficar com 4 cromossomos, certo? Então, uma célula, que é a célula mãe, formar 2 células filhas.
A célula mãe, ela vai fazer o quê? Ela vai se duplicar para depois se dividir e formar duas células filhas. Então essas duas células filhas precisam ter a mesma quantidade do que a célula mãe. Então essa célula filha precisa ter a mesma quantidade da célula mãe e essa célula filha precisa ter a mesma quantidade da célula mãe. Então vai ficar 2 cromossomos para uma célula filha e 2 cromossomos para outra célula filha. Lembra que eu falei que geralmente que é só 2 cromossomos de uma célula? Isso é só um exemplo, tá? Que é só 2 cromossomos de uma célula. Então, uma célula filha vai ter 2 cromossomos e a outra célula filha vai ter 2 cromossomos. Ok? Então, por isso que ele se duplica, por isso que ele dobra o número de cromossomos. Para dar tudo certo no final. Tem a redução da quantidade de DNA. Cada cromossomo que era formado por 2 moléculas de DNA com 2 filamentos passa a ser formado por um filamento simples, ok? Ou seja, por uma molécula de DNA. Aí nós temos a telófase, que é a última, graças ao bom Deus, que é o inverso da prófase. Gente, se a prófase teve tudo isso aqui, que tem as cromátides, que tem a condensação, que é a duplicação do cromossomo, a formação do cromossomo, a duplicação do cromossomo, o desaparecimento da membrana nuclear, o nucleolo que vai duplicando a sua quantidade de ribossomos, duplicando a quantidade de proteínas, vai ser tudo o inverso, tá? Vai ser a reorganização da membrana nuclear, ou seja, vai ter de novo uma membrana nuclear, e isso tudo na telófase, tá? Antes dela se dividir, vai ter a reorganização da membrana, o reaparecimento do nucleolo, certo? Então o nucleolo vai aparecer de novo, a desespiralização do cromossomo, ou seja, o cromossomo que está assim vai voltar a ser isso daqui, certo? Vai ser as cromátides. Voltar a ser as cromátides, né? Cromatina, voltar a ser a cromatina. Cromátides é uma perninha. Vai ter a citocinese, que é a divisão de quem? Do citoplasma. Certo? Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. As fibras do fuso vão desaparecer. Basicamente isso. Então o que é basicamente? Ó, vai ter aqui, certo? A célula na anáfase normal. E daí vai fazer o que? A divisão. Divisão do citoplasma, divisão da membrana. Então, o que era uma célula vai formar 2 células. Tá? Normal, né, gente? Vamos fazer a redondinha, porque se fizer ela meio estranha, fica diferente. Então, na telófase, vai ficar 2 células. Lembra, cada uma com 2 cromossomos, que é um exemplo que eu dei, tá? Com 2 cromossomos, que na verdade não vai ser mais cromossomos, vai voltar porque ele foi desespiralizado. Então, ao invés de ser 2 cromossomos, ele vai voltar a ser uma cromatina. Vai ter o aparecimento do núcleo com nucleolo, ou seja, vai voltar a ser uma célula normal, gente. Então vai ter tudo normalzinho lá, tranquilinho. Tudo que foi duplicado vai ser dividido, então metade para lá, metade para cá. Então vai voltar a ser uma célula normalzinha. Aí, essa aqui é uma célula filha. Ela pode dividir e formar outras 2 células filhas? Pode. Aí ela passa a ser uma célula mãe. Aí essa célula filha aqui que ela formar, pode dividir e formar outras 2 células filhas? Pode. Aí ela passa a ser uma célula mãe. Só que daí a gente vai entrar na meiose, né? Que pode ser. Que a gente vai falar mais pra tarde, mas no próximo vídeo, na outra aula. Mitose, ciclo celular e núcleo, basicamente isso. Basicamente mesmo. É só o básico, nada aprofundado, só tranquilamente para a gente conseguir fazer a prova.
E é isso. Acho que acabou. Fiz uma bagunça aqui, mas depois a gente apaga. Basicamente, você tem que copiar esses tópicos, né, que eu coloquei aqui, cada tópico, e os desenhos, se você é visual e você gosta de colocar os desenhos para visualizar melhor o seu resumo, você coloca. Mas basicamente você tem que ver isso aí, colocar os tópicos legais que eu fui falando. Se não anotou os tópicos, volta e vai anotando os tópicos certinho. E no final dá tudo certo, gente. É isso. Até a próxima.